Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Como produzir o fruto do Espírito? Como desenvolver o fruto do Espírito? Meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje eu quero falar com você sobre o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito e como produzir ou como desenvolver o fruto do Espírito em sua vida. Antes de mais nada, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal. Caso você não seja inscrito ainda, clique aqui embaixo no botão inscrever-se e faça parte desta grande família que cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Já que você já clicou, já se inscreveu, agora vamos seguindo para a mensagem que está poderosa para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você conhece o fruto do Espírito? Você sabe o que isso significa? A Bíblia diz, lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Antes, os versículos que antecedem esse texto vão falar sobre as obras da carne. E logo em seguida, o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito com todas as suas características. Observe no versículo de número 22, ele fala, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 9 características de um fruto. Observe que o fruto do Espírito está no singular. Só que ele tem 9 características. Então não é correto falar sobre os frutos do Espírito, porque o fruto é um e 9 características. Será que você consegue compreender? Antes de falar com você como produzir, antes da gente entrar aqui nesse texto dizendo como desenvolver o fruto do Espírito, nós precisamos entender o que é o fruto do Espírito e as suas características. Para ilustrar melhor essa situação, imagine você indo ao mercado para comprar uma laranja. Observe que a laranja é um fruto, só que dentro da laranja você encontra vários gomos. E para a gente ilustrar essa situação, é como se fosse o fruto do Espírito, essa laranja, e os gomos seriam essas características que o apóstolo Paulo, ele enumera aqui nesse versículo de número 22. O fruto é apenas um, só que ele tem várias características. Outro ponto que nós precisamos destacar é que o fruto do Espírito, ele é desenvolvido na vida do crente pelo próprio Espírito Santo. Todo aquele que tem a presença do Espírito Santo precisa orar, pedir a Deus para que esse fruto esteja em evidência em sua vida com todas as suas características. É esse fruto do Espírito que faz do homem ou da mulher uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vamos entender cada uma dessas características. A primeira característica é a caridade. Em algumas Bíblias vai estar escrito amor. Na versão corrigida vai estar escrito caridade. Qual é a diferença? Para a gente entender melhor, amor é um sentimento e caridade é a prática desse sentimento. Caridade é a prática do amor. Você consegue entender? Você consegue compreender? É como eu falar, eu te amo. É como eu falar, eu te quero muito bem, mas na verdade eu não demonstro isso. Então a caridade é eu demonstrar esse amor, esse sentimento.
Caridade é a primeira característica, é a base de tudo, é a prática do amor, é o amor em exercício. Essa é a primeira característica. Então, para você entender sobre o fruto do Espírito, nós precisamos analisar se temos essas características em nossa vida. A pergunta, talvez você pode estar fazendo agora: será que eu tenho o fruto do Espírito na minha vida? Será que foi desenvolvido o fruto do Espírito na minha vida? É só você agora analisar comigo esses pontos, essas características. Veja comigo essas características do fruto do Espírito, esses gomos desse fruto, se está em evidência na sua vida. O primeiro nós já falamos, a caridade, o amor sendo colocado em prática. O segundo ou a segunda característica é gozo. Gozo é uma alegria intensa, é uma alegria no nosso interior, independente das circunstâncias. Ou seja, quando tudo está culminando para que você fique triste, para que você fique desanimado, tudo está dando errado ao seu redor, mas de repente você sente uma alegria enorme no seu coração, uma esperança extraordinária e uma certeza de que tudo vai acabar dando certo, porque Deus está no controle de tudo. Isso é gozo, isso é alegria. Você tem tudo para estar triste, mas você está alegre. Você tem tudo para estar chorando, mas você está sorrindo. E muitas pessoas não conseguem entender. Você está passando o que está passando provação, luta, dificuldade, mas você está alegre, você está sorrindo. Nem você consegue entender isso. Diante de tanta prova, de tanta dificuldade, você tem motivo para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Isso só é possível pelo fruto do Espírito, com essa característica que é o gozo do Espírito Santo na nossa vida. O homem não consegue, escute bem, o homem não consegue por si só este gozo, esta alegria em momentos de aflição. Isso é desenvolvido e produzido pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. A segunda característica é paz. Paz é você sentir aquela segurança, mesmo quando você está vivendo em um ambiente de guerra. Num ambiente de guerra, num ambiente de conflito, você está em paz. Agora, se a gente for desenvolver esse termo paz, a paz ela trabalha com 3 frentes diferentes. Primeiro ponto, paz consigo mesmo. Você tem que estar em paz com você mesmo. Você precisa se sentir bem. Estar em paz consigo é você estar bem resolvido, saber de onde você veio, para onde você vai, qual é o motivo da sua existência aqui nessa terra, sem aquele conflito de identidade. Isso é você estar em paz consigo mesmo. A segunda frente que a paz trabalha é estar em paz com o próximo. A Bíblia diz: enquanto depender de vós, esteja em paz com todos os homens. Isso aqui é interessante, que às vezes a gente tem essa dificuldade de desenvolver uma amizade, um relacionamento, ou até mesmo estar em paz, até mesmo com pessoas da nossa própria família. Então, a segunda frente que a paz trabalha é estar em paz com o próximo. E a terceira é estar em paz com Deus. Porque se eu e você não conseguimos estar em paz conosco, nem com o nosso próximo, muito menos estaremos em paz com Deus. Para estar em paz com Deus, precisamos estar em paz aqui na terra primeiro. Estar em paz conosco, estar em paz com o nosso próximo. Se nós não conseguimos desenvolver um relacionamento com as pessoas que nós estamos vendo, como conseguiremos desenvolver um relacionamento com Deus que nós não vemos? Então grave isso. Paz é uma característica do fruto do Espírito. A outra característica é longanimidade. Longânimo é longo ânimo, é dar oportunidades. Um longânimo é aquele que sabe dar oportunidade. É aquele que é paciente com o próximo. Imagina se Deus não nos desse oportunidade. Já pensou se Deus, todas as vezes que a gente pecasse, Deus virasse as costas e falasse assim: eu não quero mais olhar para você, não quero mais ouvir a sua oração, não quero mais saber de você. Mas Deus não faz assim, Deus é longânimo. Deus, Ele olha para a gente com esse olhar de misericórdia que só Ele tem. Louvado seja o nome de Jesus, Ele sempre nos dá a oportunidade. Quantas oportunidades Deus já te deu, meu irmão?
Quantas oportunidades Deus já te deu, minha irmã? Isso é extraordinário. Isso se chama longanimidade. A próxima característica é benignidade. Isso aqui é lindo. Benignidade é você não querer que o outro se dê mal, não querer o mal do próximo. Lembra quando Davi tinha tudo para matar Saul? Lembra quando Saul perseguia Davi? Davi poderia estar irado com Saul, porque Saul, o rei Saul, perseguia Davi sem causa. O que Davi fez para que Saul tivesse raiva dele? Mas Saul levantou uma inveja, um ciúme de Davi a ponto de querer matá-lo. E Davi teve uma oportunidade quando estava na caverna, ele teve uma oportunidade de matar Saul. Só que ele disse: não, de maneira nenhuma eu tocarei no ungido do Senhor. Então isso aqui chama-se benignidade, mesmo que a outra pessoa até mereça aos nossos olhos. Mesmo que a outra pessoa até mereça pagar o preço, porque a gente pensa assim, fez mal, tem que pagar. Mas Deus não trabalha com o nosso raciocínio. Deus trabalha diferente da gente, diferente do homem. Por isso que ele é Deus perfeito. Então esta característica não pode ser gerada pelo homem em si só. É um fruto do Espírito. Essa característica faz parte do fruto do Espírito. Próxima característica, bondade. Isso aqui é lindo demais. Bondade é aquele que pratica o bem. Bondade é aquele que faz o ato. Amém? A benignidade é você não querer o mal do seu próximo. Você é uma pessoa benigna. Por mais que a pessoa apronte com você, você não quer que ela se dê mal. E a bondade é a prática do bem. É você fazer o bem ao seu próximo, fazer o bem ao seu amigo, fazer o bem ao seu inimigo. Isso é bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Também é uma característica do fruto do Espírito. Próxima característica para você entender é a fé. Agora entenda bem, essa fé aqui, ela deriva de um termo grego chamado pistis, que significa fidelidade. Então essa fé está voltada para a fidelidade, ser fidedigno. Você consegue entender isso? Ser fiel. Então também é uma característica do fruto do Espírito. Bondade, fidelidade, longanimidade, todas são características do fruto do Espírito. E essa fé aqui está ligada à fidelidade. Amém? Quando você olhar esse termo fé, nessa galeria das características do fruto do Espírito, você lembra de fidelidade, lealdade, ser fidedigno, ter compromisso, honestidade. Isso é característica do fruto do Espírito. A próxima característica nessa galeria sensacional do fruto do Espírito é mansidão. Coisa linda! Ser manso é alguém que mesmo quando se ira, não perde o controle nem sai da linha. Acredito que você não é assim. Se você é uma pessoa que sai da linha, que perde o controle, você precisa desenvolver na sua vida o fruto do Espírito. Existem pessoas que são muito boas, pessoas que têm um coração extraordinário, só que quando alguém tira elas do sério, elas saem da linha, perdem o controle, grita com todo mundo, sai na agressão verbal ou até mesmo na agressão física, não consegue se controlar, põe tudo para fora, se ira. E o problema não está em irar, a questão está em irar e você cometer o pecado. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então ser manso é mesmo que você se ire. Você fica nervoso? Fica, mas não se descontrola. Não desconta em ninguém o seu nervosismo. Pensa bem antes de falar. Pensa bem antes de proceder, de fazer qualquer coisa. Isso é ser manso. Próxima característica, temperança. Essa característica é incrível demais. É o controle, é o domínio sobre nossos próprios desejos, paixões, inclusive na área sexual. Então a temperança é você ter domínio, é você ter controle sobre os desejos e as paixões da sua carne.
A nossa carne deseja muita coisa, principalmente pecar. A nossa carne deseja muita coisa e a maioria delas é aqui da terra, porque a carne foi feita da terra. O homem nasceu do pó. A carne, o corpo, foi criado do pó. Foi criado aqui na terra. O espírito veio de Deus e ele tornará para lá. Mas a carne veio desta terra. Então, tudo que a carne deseja é voltado aqui para a terra. Então, nós precisamos ter o controle, o domínio sobre esses desejos. Desejar não é errado. O errado é eu ceder o desejo, que muitas das vezes entristece o Espírito Santo. Existem pessoas que têm desejo por muitas coisas, só que existem coisas que nos afastam da presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então nós precisamos entender esse ponto, entender essa palavra. Você consegue entender essas características? Consegue entender esses pontos da palavra do Senhor que nos diz sobre as características do fruto do Espírito? Agora eu quero falar com você como produzir o fruto do Espírito, como desenvolver o fruto do Espírito. Você já entendeu que esse fruto do Espírito é singular, com 9 características. Já falamos um pouquinho sobre essas 9 características. Isso é importante para a vida do ser humano, para que ele seja transformado em uma nova criatura. Sem o fruto do Espírito, anota aí, sem o fruto do Espírito, não tem como ser uma nova criatura. Amém? O fruto do Espírito está intimamente ligado ao caráter de Jesus. Quer desenvolver o caráter de Jesus na sua vida? Desenvolva o fruto do Espírito e todas as suas características. Não tem como você falar assim: não, eu tenho uma dessas características, mas as outras ainda não. Se você tem uma característica, mas não tem as outras, você ainda não tem o fruto do Espírito desenvolvido na sua vida. Porque você já foi no mercado comprar uma laranja e você escolheu aquela laranja pela metade? Claro que não. Quando você vai escolher uma laranja, um fruto, você quer escolher ele completo, perfeito. Então, quando o Espírito Santo ele desenvolve na nossa vida, ele desenvolve o fruto completo, perfeito, sem faltar nenhum gomo, sem faltar nenhuma característica. Aí você pode falar assim: não, mas eu tenho uma dessas aí, eu tenho algumas dessas características. Então você está no processo de desenvolvimento do fruto do Espírito. Ou um dia você até teve, mas por algum motivo ou outro você acabou perdendo as demais características, deixando elas morrerem dentro de você. E eu vou te ensinar dentro da palavra do Senhor como você desenvolver isso, como produzir, o que é necessário. Vamos lá para esta parte especial da palavra do Senhor. Como produzir, como desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida. Primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse é: para desenvolver o fruto do Espírito, para produzir o fruto do Espírito, o primeiro ponto, o primeiro passo é ter uma terra boa. Ter uma terra boa. O que isso quer dizer? Quando eu falar ter uma terra boa, eu quero que você lembre-se que terra, nesse contexto que nós vamos ler agora, é o coração. Então, abra a sua Bíblia, se você puder, é claro. Abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler esse texto para que você venha entender o que eu estou falando sobre terra. Então, veja bem, Mateus, capítulo de número 13. Vamos ler a partir do versículo de número 8. Diz assim: e outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você lembra desse texto? Esse texto fala sobre a parábola do semeador. Diz que o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra caiu nos pedregais, outra caiu entre os espinhos. Todas essas três, tanto a da beira do caminho, as aves pegaram, comeram a semente. Aquela que caiu nos pedregais nasceu, mas o sol queimou. Aquela que caiu entre os espinhos nasceu também, mas os espinhos a sufocaram. Mas diz que uma quarta parte caiu em boa terra, e essa produziu a 100, a 60 e a 30. Quando a palavra fala de semente e fala de terra, a semente é a palavra e a terra é o coração.
existem vários tipos de corações e apenas uma semente, que é a palavra do Senhor. A semente é a palavra. Ela faz germinar e ela faz crescer na nossa vida o fruto do Espírito. Mas como? Se eu tiver uma terra boa. Não adianta lançar a semente, escute isso, não adianta lançar a semente em uma terra ruim. O que é isso? O que é terra ruim? É aquele coração cheio de mágoa, aquele coração pedregoso que não libera perdão, aquele coração com inveja, com raiva, aquele coração que não está aberto para receber a palavra do Senhor. Mas um coração bondoso, puro, limpo, um coração lavado pelo sangue de Jesus, esse coração é uma boa terra e esse coração já está preparado para crescer, frutificar o fruto do Espírito. Esse é o primeiro ponto, ter uma boa terra. Porque ninguém começa uma árvore dos galhos para baixo. Você começa uma árvore plantando. Você tem que plantar. E para plantar você precisa de terra. Principalmente uma terra boa, adubada, fertilizada, limpa, bem tratada. Essa terra é o nosso coração. O segundo ponto é ser uma árvore boa. Isso aqui é lindo demais, porque não adianta a terra ser boa e a árvore que crescer é uma árvore ruim. Vamos para a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 33 ao 35, diz assim: Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Observe que o Senhor Jesus falou: se você é uma árvore má, produza mau fruto. Se a árvore é boa, produz bom fruto. Não tem como você dizer que a árvore é boa se ela está dando fruto ruim. Não tem como você dizer que a árvore é ruim se ela está dando fruto bom. Porque o que se espera da árvore é o seu fruto. Você consegue entender isso? Então não adianta a terra ser boa e a árvore ser ruim. Ser uma má árvore, ser uma péssima árvore, uma árvore de má qualidade. A terra é boa, mas a árvore é ruim. Então você precisa ter uma terra boa e você precisa ser uma árvore boa, uma pessoa boa. Não adianta investir naquela pessoa que não quer praticar o bem. Esse é o terceiro ponto. O terceiro ponto é querer produzir bom fruto. Existem pessoas que não querem. Existem pessoas que são investidas, são cuidadas, trabalhadas, mas não querem produzir bom fruto. Não querem mudança de vida. Isso aqui é incrível, irmãos, porque existem mesmo pessoas assim. Eu quero que você leia um texto comigo lá em Isaías, capítulo de número 5. Olha o que o Senhor fala para este povo, no caso o seu povo, que recebeu a semente, porém não produziu bom fruto. Isaías capítulo 5, versículos 1 e 2 apenas, diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelente vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Olha só que coisa interessante. O Senhor plantou, limpou o terreno, tirou as pedras, plantou as mudas de excelente qualidade e ficou lá esperando. Não, agora a minha vinha vai produzir uvas boas. Elas cresceram e produziram uvas de péssima qualidade. Então o terreno era bom, foi trabalhado. As mudas de planta também eram boas, mas quando cresceram, não produziram boas frutas, não produziram uvas boas. Então não adianta também a terra ser boa, a árvore ser boa, mas a pessoa não quer produzir bom fruto. Você já viu aquela pessoa que você diz assim: fulano tem um coração muito bom, fulano é uma pessoa muito boa, só que só faz coisa errada. Você aconselha, você orienta, mas a pessoa vive metendo os pés pelas mãos,
vive fazendo coisa errada. Não adianta, se não quiser produzir bom fruto. A pessoa vai viver a vida batendo com a cara na parede. Vai viver a vida dando murro em ponta de faca. Então você precisa querer mudança. Existem pessoas que falam assim: eu vou deixar de fumar, e deixam de fumar. Existem outras que falam assim: eu vou deixar de beber, e deixam de beber. Existem pessoas que já são diferentes, que falam assim: não, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar, me ajuda. São levadas para casa de recuperação, recebem ajuda, recebem tratamento, passa 2, 3, 6 meses, 1 ano. De repente a pessoa tem aquela recaída e faz tudo de novo, fala assim: eu não aguentei, eu tive que ceder, eu tive que dar lugar à carne. A pessoa não quer. Você ajuda, você orienta, você incentiva, aconselha, você dá todo o suporte necessário, mas a pessoa fala assim: o meu desejo foi mais forte do que eu. O meu desejo me venceu. Ou seja, falta do fruto do Espírito. Falta da temperança, que é o controle sobre as paixões e os desejos da carne. Não entende que precisa deixar o Espírito Santo trabalhar nessa terra. Deixar o Espírito Santo trabalhar nessa vida. O quarto ponto para a gente entender e a mensagem não ficar muito longa é aceitar a poda. Lá em João, capítulo de número 15, vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto ele limpa, e a que não dá fruto ele corta e lança no fogo. Ou seja, ele limpa a que dá fruto para que dê mais fruto, e a que não dá ele corta e lança fora. Então nós precisamos aceitar e entender o momento da poda. A árvore foi plantada numa terra boa. A árvore é boa. A árvore quer produzir, está cheia de vontade de produzir. Começa a crescer, começa a se desenvolver. Só que os galhos estão avançando o terreno do vizinho. Os galhos estão indo longe demais. Estão tocando numa fiação de alta tensão, alguma coisa desse tipo. Aí vem lá o dono da árvore e começa a podar. Se essa árvore falasse, talvez ela diria: por que está me podando agora que eu estou crescendo, desenvolvendo, estou tão bonita? Só que ela não entende que ela está avançando os seus limites. E existe um limite para a nossa vida, para mim e para você. Nós podemos crescer, mas precisamos crescer aparelhados, podados, dentro dos limites que o próprio Deus estabeleceu. Então, o quarto ponto para produzir o fruto do Espírito é aceitar a poda. Quem aceita a poda cresce bonito, mais forte e produz mais. Você conseguiu entender? Pegou aí? Quem aceita a poda cresce bonito, mais forte e produz mais, porque a poda faz crescer novos ramos, brotos novos, e a árvore fica muito mais forte, mais frondosa. O quinto ponto é deixar escavar a raiz. Escute isso, que isso aqui é interessante. Abra sua Bíblia, se você puder, lá no Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro evangelho, o capítulo de número 13. Nós vamos ler no versículo 6. Diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Olha que coisa linda! O dono da vinha tinha uma figueira plantada na sua vinha. E de repente ele chega e fala assim: olha, eu queria fruto dessa figueira, mas ela não tem. Então arranca ela, porque tem 3 anos que ela não produz nada, está ocupando a terra inutilmente. E de repente o interessante é que alguém chega e fala assim: não, peraí, deixa eu cuidar dela, deixa eu cavar a raiz, deixa eu dar uma trabalhada na raiz dela, deixa eu colocar adubo, deixa eu estercar ela, fertilizar, dar uma tratada, regar para ver se ela produz esse ano, dá mais uma oportunidade, ou seja, longanimidade. Viu como Deus trabalha? Mais oportunidade, dê mais uma oportunidade. O dono da vinha tinha tudo para arrancar.
Mas ele deu mais uma oportunidade. Isso aqui eu acho lindo demais. Aí ele disse, se ela não produzir, aí sim o Senhor corta e lança fora. Sabe o que isso quer dizer? Isso fala daquela pessoa que passou anos, um dia já até produziu. Os anos vão se passando e ela vai se conformando, vai entrando no formalismo, no conformismo, vai deixando de produzir, vai só ocupando a terra, crescendo, mas não produz mais nada. Antigamente orava, antigamente lia a Bíblia, antigamente trabalhava na igreja, antigamente pregava, cantava, fazia parte da liderança. Aí foi passando os anos na igreja, foi passando o tempo e a pessoa vai ficando cauterizada, enrijecido, não tem mais sensibilidade à mensagem que é pregada, a mensagem de correção ou a mensagem de exortação. A pessoa já não recebe como outrora, com lágrimas, olha para um lado, olha para o outro e fala assim, essa mensagem é para fulano, é para Beltrano, é para ciclano, mas não para mim, porque eu tenho 10 anos de casa, eu tenho 15 anos nessa igreja, eu tenho 20 anos aqui, já tenho experiência, já sou amadurecido, mas não esquece ele, não esquece ela, que o dono da vinha está olhando para ver se ainda está produzindo, porque não adianta ocupar a terra, meu irmão, se não produzir. Não adianta ter 20 anos de casa se não está produzindo, o dono da vinha vai cortar, vai arrancar e vai lançar fora, a menos que alguém interceda, e esse alguém é o Espírito Santo, para que dê mais uma oportunidade. Escave a raiz, e escavar a raiz é expor muitas das vezes alguma coisa que está oculto. Escavar a raiz é mexer na estrutura, é tirar do comodismo, é tirar da zona de conforto. E Deus precisa fazer isso em algumas pessoas, para que essas pessoas entendam que Ele é o dono da vinha e que nós estamos aqui para produzir frutos e produzir o fruto do Espírito com todas as suas características. Aceite o processo, aceite essas etapas na sua vida, se é que você deseja produzir o fruto do Espírito, se é que você deseja ser uma nova criatura, ser uma pessoa diferente, ser transformada pelo Espírito Santo e ser um canal de bênção para transformar outras vidas também. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra na sua vida, medite, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muitas pessoas precisam, necessitam ser edificadas pela palavra do Senhor. E Deus está nos edificando com esta palavra. Desenvolva, produza o fruto do Espírito na sua vida. Entenda esses processos. Entenda que nós precisamos nos submeter à vontade do Eterno, ser uma boa terra, ter uma boa terra, ser uma árvore boa, querer produzir bom fruto, aceitar a poda, o processo e deixar escavar as raízes se a gente deixar de produzir, se a gente estiver ocupando a terra inutilmente. Ele é o dono da vinha, ele é o agricultor, o lavrador e ele sabe o que faz. Deus te abençoe com essa mensagem. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de amor e bondade, eu te louvo por esta palavra poderosa, palavra transformadora, palavra de confronto, porém transformadora. Deus nos ajude a desenvolver o fruto do Espírito em nossa vida, aceitar o processo, aceitar, Pai querido, as etapas, aceitar, Pai amado, e entender que nós precisamos ser sim uma nova criatura. E sem a ajuda do Teu Espírito Santo não há condição humana de ser uma nova criatura e de praticar boas obras. Então nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda, precisamos, Pai amado, da Tua orientação, precisamos do Teu Espírito Santo em nós, Pai querido, mortificando os desejos da carne e nos ajudando a desenvolver o fruto do Espírito com todas as suas características, para que nós tenhamos o perfil, o caráter de Cristo em evidência na nossa vida. Possamos, Pai amado, não apenas ser transformados, mas ser também um canal de bênção para transformar outras vidas pelo poder da Tua palavra e pela ação poderosa do Teu Espírito Santo. Abençoe, Senhor da glória, a vida do Teu servo e da Tua serva que está participando, Senhor, desta oração.
E também, Pai amado, meditando nesta mensagem, Pai querido, que esta mensagem venha produzir frutos na vida de muitos e venha alcançar milhares e milhares de pessoas no nome de Jesus. Espírito Santo, leve essa mensagem para milhões de corações que estão carentes e necessitados, precisando do toque da Tua palavra e do toque do Teu Espírito Santo. Oramos, Pai querido, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz. Se inscreva no canal. Acompanhe as mensagens que nós colocamos aqui no canal. E vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.